Bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma videoaula. E nesta semana nós vamos trabalhar com nova forma de representar o movimento. Isso mesmo, a fotografia e, em consequência, o cinema. Vamos lá? Então vamos lá. Peguem os seus livros. Nessa imagem aqui de cima, vocês podem observar que está aparecendo cavalos, né? Em diferentes posições. O nome da obra, O Cavalo em Movimento. Ela foi feita pelo inglês Edward Muybridge. E esse trabalho, gente, ele foi uma espécie de... Era comum as pessoas representarem os cavalos em movimentos, com pernas esticadas no ar. Como na obra de Alfred Dodoo, que você viu na página anterior, que é essa aqui, ó. Quando você estava... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Nesta página aqui. Esta aqui, olha. No entanto, as pesquisas fotográficas feitas pelo artistas, que vem a sequência de imagens do cavalo em ação, revelam que o cavalo, na realidade, ele corria de forma bem diferente. Muybridge não foi o único em sua época a usar a fotografia para estudar o movimento dos seres humanos. Ali, vocês estão vendo embaixo a fotografia de um cientista chamado Etienne Jules Marie. Nessas imagens que vocês estão vendo aqui embaixo, ele fez uma sequência de fotos para estudar a movimentação humana. E, desde então, as formas de fotografar o corpo em movimento, usadas por Muybridge e Marie, são chamadas de cronofotografia. Crono significa tempo. Então, cronofotografia é a fotografia do tempo. Será que isso deu origem ao cinema? Ela foi muito importante para a arte, gente. Mas também ela foi importantíssima para a ciência. Nas fotografias de Muybridge e Marie, elas inspiraram o trabalho de outros artistas, principalmente nesses futuristas que vocês estão vendo, que é no Descendo a Escada número 2, que é do Marcel Duchamp. E aqui é uma fotografia, uma seção de fotografias, né, que foram acopladas, que foram criadas aqui, ó. Bacana, né? Aqui é de Marcel Duchamp. Aqui é de um fotojornalista norte-americano, Elliot Elisophone. Esta aqui, fotografando Marcel Duchamp. Parece uma analogia, não é? Então vamos lá. E o olho e a máquina? O cinema, ele trabalha com diferentes formas de retratar a realidade. E a câmera, ela é necessária para que o cinema possa se proliferar. E essa câmera, ela simula o olho humano. E o cinema, a cromografia, ela deu origem ao cinema. O cinema, gente, ele é a máquina fotográfica repetindo diferentes vezes num espaço de tempo a imagem que está sendo retratada. A máquina que você está vendo aqui em cima, ela foi
criada para congelar, para capturar a imagem. Como você já deve ter aprendido, o olho humano, ele é uma câmera fotográfica, porque o nosso olho, ele enxerga a luz invertida, só que o nosso cérebro, nós olhamos as coisas e vemos ela de cabeça para baixo. Mas o nosso cérebro, ele inverte. Então é incrível a máquina humana, não é? Na câmera fotográfica, essa função de virar de cabeça para baixo, ela é chamada diafragma. É uma espécie de íris bem pequenininho. Mas vamos falar dos criadores do cinema? Nós temos o cinema, e o cinema, a palavra cinema foi uma abreviação de cinematógrafo. E um dos primeiros a trabalhar com esta técnica foram os irmãos Lumière. O cinematógrafo era usado para capturar as imagens, várias imagens que eram chamadas de fotogramas. Se você quiser fazer uma experiência na tua casa, pega a tua câmera do celular e fotografa o movimento de alguém ou de algum ser, alguma coisa que se movimenta aí próximo de você, numa sequência de imagens. Depois, coloca na função slide, que vai aparecer uma foto após a outra, e você vai dar movimento e vai ter um cinema aí para você. Então, essas são os fotogramas que hoje nós temos, né, no cinema. Os fotogramas antigamente, né, até hoje, gente, só que hoje de maneira mais digital, né, mas algumas pessoas ainda fazem de maneira artesanal. Esses fotogramas, eles são pequenas fotos que eram, né, pequenas fotos que eram tiradas num filme assim, ó. E olha o tamanho da caixa. E ela era enrolada, essa sequência de imagens, não é? Para depois dar origem ao movimento. Os irmãos Lumière, eles eram filhos de um empresário chamado Antoine Lumière. Ele era fotógrafo e fabricante de películas fotográficas. Talvez daí eles tenham tirado a ideia, não é? Eles acabaram se tornando herdeiros dessa fábrica. E a fábrica da família foi tanto lugar de criação do cinematógrafo, quanto das primeiras experiências com cinematográficas, que eram os cinemas, não é? O cinema. Essa imagem que você está vendo, a saída dos operários da fábrica Lumière, é considerado o primeiro filme que foi projetado pelos irmãos Lumière. Outro filme importante feito pelos irmãos foi A Chegada do Trem na Estação, que foi gravado em 1895. Um filme de outro mundo que você precisa ver é de Georges Méliès. Georges Méliès é aquele da invenção de Hugo Cabret. Georges Méliès, ele existiu de fato. Você já assistiu? Então, eu recomendo, hein? A Invenção de Hugo Cabret. Porque na Invenção de Hugo Cabret, que é um filme de ficção, aparecem cenas verídicas do filme de Georges Méliès, que foi lançado em 1902. O filme tem cerca de 14 minutos e conta a história do início, meio e fim. Para criar sua obra, Méliès se inspirou em histórias contadas nos livros Da Terra à Lua, do escritor francês Jules Verne, e Os Primeiros Homens na Lua. E ele, então, criou essa história que você pode ver nesse filme, A Invenção de Hugo Cabret. É muito interessante, se você puder ver, veja, gente. Agora, eu gostaria de propor a vocês uma animação. Que tal?
Para fazer essa animação, você terá que aprender a ver um dos procedimentos de cinema, que é o fenacistoscópio. Eu vou mostrar para vocês nesta versão, tá? Para que vocês vejam como ele funciona, certo? Então vamos lá. Conforme você vê que ele gira, as florzinhas, elas existem, mas elas estão desenhadas em diferentes partes, não é? E você consegue visualizar essa imagem rodando diante de um espelho. Mas nós vamos fazer de uma maneira que você não precisa rodar, está bem? Veja, aí você tem várias imagens, não é? E uma mais interessante que a outra. Eu vou ensinar o básico e depois, se você quiser criar uma outra roda aí, fique à vontade, ok? O nome correto é fenacistoscópio, tá, gente? So for hours and hours about sweet and sour and how your family is doing okay. Leaving in a taxi, kissing the backseat till the driver makes the radio play. Singing like, girl, you know I want your love was handmade for somebody like me. Coming down, calling my name. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of it. Push and pull like a magnet. But my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. It is covering something brand new. I'm in love with your body. 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 It's covering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. 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 Come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. It's covering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be in love with your body. Bom, então aí você já viu um trabalho, né, do fenacistoscópio. Vocês viram que está numa outra língua, né? Eu vou ensiná-los a fazer o fenacistoscópio de maneira muito simples. Para você rever, para você trabalhar com o fenacistoscópio na versão que vocês viram ali com os desenhos, basta você criar uma fenda entre elas. Anexado ao trabalho, quem entrar lá no Classroom, anexado ao trabalho, eu vou digitalizar
uma ilustração que foi criada num dos meus trabalhos escritos, num dos meus livros, tá bom? Então, eu vou pegar, eu vou deixar anexado a próxima atividade que nós teremos, certo? Então, vamos lá? Para o trabalho, você precisará de... Então, você vai precisar de um círculo, um palito, eu vou usar o pincel, tá? Você pode usar o pincel, um palito, e um alfinete, como esse aqui, ó. Cuidado para não se espetar aí, tá? De mapa, né? Canetinha. Vou pegar uma grossa, mas inicie com o lápis o desenho, ok? Então, deixa a professora arrumar aqui. Vou abaixar a câmera para que você veja. Aqui, deixa eu tirar essa bandeirinha daqui. Vou centralizar o meu círculo, né? E eu vou criar uma linha, quase que uma ilusão de ótica, tá? Certo? Essa linha eu vou engrossar. E por que eu peguei a canetinha? Para pintar essa linha dentro. Então, agora que eu engrossei, eu vou pintar dentro dela. Você pode criar o desenho, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu vou anexar para que você experimente com desenho. Com desenho, esse aqui é o bem simples, tá? Eu vou corrigindo aquelas que eu não gostei, a linha que eu não gostei, tá? Eu quero que ela fique mais certinha, eu vou corrigindo, certo? E pinto até chegar lá ao final. É a imagem captada, que no caso é o desenho, né? Que é o desenho. Viram, gente, que eu vou adaptando, né? E a canetinha vai me ajudando a corrigir. Viram? Ó, deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui é de cola quente. A professora estava usando agora há pouco. A casa se transformou numa escola, né, gente? Sua casa também? Ó. Ok? Esse é o centro. Sopro, né, para a canetinha
para a canetinha não borrar. Ó, pessoal, eu fiz um furinho aqui no meu pincel, mas se você tiver um palito é melhor, tá? Porque o meu pincel ele é meio duro. Eu vou furar bem aqui no centro, ó, e vou encaixar no furinho que eu criei, certo? Aperto bem, para que não escape. Já deu para ver? E agora é só você rodar. Viu? Imagem em movimento. Viu? Bacana, né? O fenocistoscópio tem o mesmo princípio. Imagem em movimento. Então, agora, ó, vamos criar o seu... Bacana, né, gente? Então, a tarefa desta semana é você criar o seu fenocistoscópio. Como eu te falei, eu vou deixar ali no Classroom, no EduFênix não tem como eu deixar, né? Essa imagem, mas eu vou digitalizar, se você quiser pintar e ampliar, mas o fenocistoscópio você olha no espelho, esse aqui não precisa, tá? Fenocistoscópio você teria que fazer as fendas, né? E cortar as fendinhas, como tá no indicativo lá do material que eu vou deixar para vocês. Esse aqui não, esse aqui você só roda e simula. Olha, legal, né? Se você criar um filminho diferente, fique à vontade para postar, porque na tarefa eu vou deixar com que o espaço, né, seja bem grande para salvar lá dentro da nossa sala de aula, ok? Um beijo, então, pessoal, lembrando que o e-mail, ele tá com o drive carregado, então, por esse motivo, o e-mail, muitas vezes, ele volta para vocês, tá? E não tem como eu tirar esses documentos, porque são imagens que fazem parte da avaliação de vocês, dos trabalhos de vocês, e dessa forma que eu estou arquivando, tá? Tem muita coisa arquivada. E celular também está carregado. Então, por esse motivo, eu abri a sala Classroom. Fiquem à vontade e participem. Quem não aceitou o convite, aceita. Se o teu endereço não está lá, manda para mim a mensagem, e daí eu mando novamente e carrego para você e faço o convite, ok? Então, gostaram da aula? Vamos criar um cineminha? Dica da semana. A invenção de Hugo Cabret, tá? Tchau, turma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Essa é a nossa produção plástica, hein? Tchau.